Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqueles que não estão me seguindo, por gentileza, gente, já começa a seguir, dá um like aí, ajuda aí, por favor, tá bom? Como é que vocês passaram a semana? Gente, hoje eu vou falar um pouquinho de vida de estilista. Como que é, na verdade, como é que a gente começa a criar. Vocês têm noção sobre isso? Vocês sabem como, da onde que vem as inspirações de um estilista ou não? Bem, a minha experiência, tá? Apesar que eu conheço também bastante estilista, como vocês sabem, eu não estudei moda, embora eu sempre vivi com moda, né? Por causa da minha avó, Irene. Eu conto no meu livro, gente. Quem não comprou meu livro, por favor, aí, compra meu livro, tá? Por favor, ajuda aí, tá? Minha Primavera Japonesa. E, na verdade, o processo de criação, a gente começa com um tema. Definido um tema, a gente não fica somente preso, por exemplo, eu peguei para falar sobre cereja. Só que se eu fizer somente sobre cereja, vai ficar algo muito pobre. Então eu tenho que pegar a história da cereja, a paleta de cores da cereja e pegar algum acontecimento também da cereja, tá? Não somente propriamente a história dita, mas alguma coisa de ciência ou alguma coisa que alguém utilizou, que já abordou, tá? Para você ter aquilo como referência, não que você vai utilizar, porque o processo de criação do estilista é diferente do design de moda. Tá? O estilista ele vai criar a tendência e o design de moda, ele na verdade ele observa o que está acontecendo na passarela para poder jogar, né, esse conteúdo dentro da coleção que ele está fazendo. Então ele pega esses três temas, ou então ele pode, por exemplo, pegar também a cereja e, sei lá, a maçã, tá? Então a banana. Então você faz você faz essa junção. Você sempre pega três tópicos. A história, você vai pegar a cartela de cores, comportamento e, por exemplo, a ciência também, como ela reage, tá? E você vai pegar em algum momento da história da moda, tá? Em algum acontecimento para essa cereja. Então, por exemplo, a cereja foi descoberta, eu não sei nada sobre cereja, tá, gente? Mas a cereja, ela foi descoberta, sei lá na China, porque parece que tudo que acontece, geralmente, gente, é muito engraçado. Lá na China, por exemplo, tá? Que acontece. E então ela vai lá na China, começou, etc. E um rei descobriu aquilo. Então, como que eram as roupas daquela época? Como que as pessoas se comportavam? Como que era a vida desse rei? Então você coloca, se você não introduzir isso, gente, fica algo muito pobre, fica algo muito simplório dentro da moda. Então, contar a história, né, não é somente contar a história propriamente dita na roupa. Você pega toda uma documentação, você pega todo um passado, uma pesquisa, você pode ir até o local tirar foto, você pode ir na biblioteca. Então, são N lugares que a gente acaba fazendo essa releitura, né? E eu acho que a parte mais gostosa que quando a gente está fazendo essa releitura é justamente na hora em que a gente vai até o local para poder ver o comportamento das pessoas, da sociedade naquele exato momento, né? Então, como que era naquela, vai ser lá, em 1920 e como que é agora em 2021. Então, você fazer algo que puxa desse 1920 e 1921 é muito gostoso, é muito interessante. Então, essa daí é uma passagem aí para algum estudante de moda, para quem tem o sonho de ser estilista, para quem já tem a estilista na veia e não sabe, né, como fazer, né, que nem eu brinquei agora, por exemplo, da China, até a parte ocidental chegar na parte oriental, não existia a cor laranja, né, que é o laranja que eu estou vestindo hoje. Ou era o vermelho amarelado ou amarelo avermelhado. Só começou a existir a cor laranja quando eles chegaram na China, por exemplo, e eles viram a fruta laranja mesmo.
Então é por isso que até a cor da laranja leva a mesma cor para que nós utilizamos. Então isso daí é uma historinha que aconteceu. Né? Então, assim, demorou muito tempo, por exemplo, para a gente descobrir, né, a laranja, né, no mundo. Até então era somente propriedade dos chineses. Não só isso, né, como, por exemplo, o perfume. Até então a gente utilizava, conta, né, nos livros bíblicos, por exemplo, que Jesus utilizou a mirra como perfume. E as pessoas só utilizavam o óleo, né, para se perfumar. Então, essa parte de que o ato de se perfumar, né, que a gente coloca através do álcool, né, diluído, junto com a essência, junto com algumas coisas que prendem a essência, só passou a existir depois que também nós fomos para a China. Então, os chineses detinham também essa informação e através deles, muito tempo depois, que eles passaram o segredo também como obter o perfume. Então, também o perfume também é chinês, assim como a pasta também, que é uma coisa italiana, também não é italiana, é chinesa. Né? Então, são algumas coisas que a gente pega da moda e a gente traz como história. Então, toda vez que você pensar que é numa coleção que um estilista tá lançando, é bom até lembrar do filme Diabo Veste Prada, que as pessoas colocam como algo a mulher, nossa, a mulher é ruim, né? Ela é muito enfática, mas isso tem um pouquinho também do que acontece, né, na realidade. Não é que a gente acaba popularizando e a moda ela é popular e eu acho que ela tem que ser popular, só que para chegar naquela blusa, naquela cor, chegar naquele modelo, chegar naquela história que é contada num show, para quem não sabe, na verdade, desfile lá fora não se chama desfile, se chama show. Aqui no Brasil que nós colocamos como desfile, ela só na verdade, só chega através de muito estudo. Então você imagina só que um sapato lançado foi através de muito estudo, muita pesquisa, teve um porquê, né? Aconteceu algum fato na história que acabou pegando aquilo. Quando a gente pega, por exemplo, sobre o matelassé, né, de Chanel, na verdade era através do estofado que ela sentava, né? Então ali o estofado serviu para utilizar hoje em dia nas bolsas, nas roupas, matelassé, aqueles quadradinhos que a gente vê, né? Então tudo tem um significado por trás, um porquê que aconteceu, né? Tudo tem um reflexo na nossa sociedade. E a moda, ela que dita, a moda não é só moda de roupa não, tá, gente? Hoje em dia, a WGSN, ela faz uma pesquisa de 2 anos e meio antes do comportamento de uma sociedade para jogar dentro de um banco de estudos, e esse banco de estudos que, na verdade, as marcas pegam. Então é um comportamento muito gostoso quando você pega e você vê que, por exemplo, numa tribo, sei lá, da África, eles utilizam, não sei, algo na cabeça. E alguém vai lá naquela tribo e acaba passeando e vê aquilo, e sabe, determinado local, região, sei lá, vamos colocar em Nova Jersey, e aquela pessoa acaba contaminando os amigos para usar aquele turbante. Então passa alguém da WGSN e vê aquele comportamento e acaba jogando no banco de dados. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas muitas vezes acaba virando as coleções que determinam as nossas tendências. A mesma coisa da Pantone, que é o que determina a cor. Quando a gente pega que esse ano que passou, ou esse ano aqui, né, porque na verdade para o estilista já terminou, né, o ano, né, desse ano de 2021 foi regido pela cor cinza e pela cor amarela. Essas cores, na verdade, vieram por causa tanto das pessoas estarem presas, então elas quererem ver o sol, elas estarem morrendo de vontade de ir pra praia,
ver o mar, passear num parque, catar a família, passear, ver o dia, né? Então você tá trancado dentro de casa, você não vê o dia passar. Então ela quer ver o que? O dia. Então foi muito desse lado. E o cinza por causa das construções. Então você imagina assim que as pessoas estavam começando a ficar mais tempo dentro de casa, então elas precisavam reformar aquela casa. Então o cinza da obra, tá? Então propriamente mente dito do cimento mesmo. Então ela veio muito nessa característica. E a gente pode ver até na maioria dos carros nesse ano de 2021, então a gente consegue olhar aquele cinza determinado, porque é um cinza meio fosco, e a gente consegue saber que é do ano de 2021. Então, foi determinado por causa da Pantone, por causa do Covid, então muita coisa mudou, tá? Então, essa aqui é uma dicasinha, então, de estilista. Não vou contar todos os segredos, mas isso aqui é a base, tá bom? Um super beijo, gente. E não esqueçam de me seguir. Curtam lá no Instagram, o meu Instagram, Ellen Sharkani Brand. Por gentileza, gente, mais uma vez, curta aqui, sigam, passem para os seus amigos. Até mais. Tchau, tchau.